Ai, Maria, sim. Foi? Foi. Tá ótimo, querido. Meus amados irmãos, vamos nos colocar de pé, que nós vamos estar orando ao Senhor, para nós darmos início ao culto de ensino de hoje. Irmãos, nós vamos começar uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse, né? E nós vamos falar dessa série texto a texto, versículo a versículo, palavra a palavra, perícope a perícope, tá bom? Nós vamos assim, de uma forma muito clara, expor o livro de Apocalipse, tá bom? Então, para isso, nós dependemos muito, mas muito mesmo do Espírito Santo, para estar nos orientando, nos guiando durante essa viagem que nós vamos fazer à Ásia Menor, né? E onde nós vamos aprender da melhor forma possível a questão do livro do Apocalipse e todas as suas implicações e que isso de alguma forma vai servir para a nossa vida, porque as escrituras elas são objetivas, né? Na teologia a gente chama de teleologia, ou seja, ela tem um propósito. Nada do que está nas escrituras ela não tem um propósito, tudo é aplicável, tá bom, irmãos? Então vou convidar os irmãos para estarem orando comigo e nós vamos dar início a esse árduo trabalho, né? De nós vamos estar expondo as escrituras da melhor forma possível. Vamos orar? Incline suas cabeças, vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nos colocamos, Senhor Jesus, nesse dia, onde o Teu corpo, Senhor Jesus, se reúne como igreja, Pai, onde nós vamos aprender das Suas escrituras. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos orientar, Pai, e que a cada passo, a cada palavra, a cada gesto, a cada oração, Senhor Jesus, a cada intenção do coração, o Senhor venha de forma tremenda e profunda esquadrinhar os nossos corações. Trabalha, Senhor Jesus, no nosso objetivo, na nossa intenção, e que o Teu Deus Espírito Santo permeie o nosso coração e que transforme a nossa vida através da Tua palavra. Pedimos humildemente, Pai, a revelação do Teu Espírito sobre o nosso povo, que o Senhor abra os seus olhos e ouvidos e mentes espirituais, para que todos nós alcancemos, Senhor Jesus, a Tua santa e bendita vontade. Hoje, Senhor Jesus, iniciamos o nosso trabalho, Senhor Jesus, na introdução ao livro de Apocalipse, Pai. Abençoa-nos, guia-nos e esteja conosco. É isso que pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Nós só vamos ler o primeiro versículo, porque hoje nós vamos trabalhar na introdução do livro. Então, o objetivo hoje é só de nós lermos um nome, acredite se quiser, é só um nome que a gente quer hoje. Nós vamos trabalhar a introdução do livro hoje, tá? Apocalipse, capítulo 1 e verso 1. Amém? Apocalipse, irmãos, é o último livro da Bíblia, tá? Brincadeira, nós sabemos disso, né? Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amém? Agora, partindo daqui, meus amados, eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada linha que o pastor irá aplicar hoje. Primeiro, nós vamos trabalhar a introdução da carta ao Apocalipse. Irmãos, entenda bem, nós temos o hábito de abrir a Bíblia e dizer, abra no livro do Apocalipse. A princípio, eu queria que vocês entendessem que não é necessariamente um livro, é uma carta, tá bom?
Então, a carta a Apocalipse, ela tem um objetivo. Irmão, se é uma carta, se nós entendemos então que a estrutura do livro de Apocalipse, ela é uma cártula, ou seja, ela é epistolar, ela tem remetente, não é isso? Ela tem um remetente, ela tem o nome de quem está escrevendo, ela tem o assunto pelo qual ela está escrevendo, e ela quer dizer alguma coisa. Ou seja, essa missiva, essa carta, ela tem todas as características de que compõe uma carta. Nós temos o autor da carta, nós temos o objetivo da carta, nós temos para quem a carta foi escrita e o propósito dessa carta. Então, assim, se vocês quiserem colocar em ordem, da forma que eu acabei colocando aqui na minha exposição do meu material, seria assim, irmãos. Sendo uma carta, ela tem uma introdução geral. Porque toda carta do estilo grego, ela tem a introdução do assunto. Presta bem atenção no primeiro verso que nós acabamos de ler. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, nós temos o autor, nós temos a introdução geral, que é o objetivo da carta. Então nós vamos falar quando essa carta foi escrita, por quem ela foi escrita e qual é o propósito dessa carta. Se nós não trabalharmos isso, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos correr o risco de dizer o que essa carta não quer dizer. É como eu pegasse, meu irmão, um guia de como montar uma suspensão de um carro e dar para um médico para ele fazer uma cirurgia cerebral. Faz sentido? Não, por quê? Porque a carta, ou seja, esse livro da mecânica do carro, da suspensão do carro, ele só serve para um objetivo específico. Então eu não posso pegar uma coisa e tentar aplicar ela fora do lugar em que ela foi endereçada para ser usada. Não faz o menor sentido, ou não deveria fazer. Mas é muito comum que as pessoas façam isso com a Bíblia. Elas pegam, por exemplo, um texto histórico e quer aplicá-lo como um gênero epistolar, que é uma carta. Ou você pega um gênero narrativo, que é Atos dos Apóstolos, e quer transformar esse gênero numa carta pastoral. O que o livro histórico tem a ver com a carta pastoral? Absolutamente nada. Mas as pessoas querem aplicar o mesmo entendimento para textos totalmente diferentes. O que acontece com isso? Faz uma confusão danada. Está escrito, tá, mas você não conseguiu compreender nenhum gênero literário. Eu pego o gênero fantasia e ensino para o meu filho que o gênero fantasia é verdade, que Harry Potter existe e que as varinhas têm poder. Nós estamos pegando um gênero ficcional e estamos afirmando que isso é um gênero histórico textual. Faz sentido isso, irmãos? Não faz sentido pegar um gibi e transformar num livro literal. Não faz o menor sentido. Mas isso que a gente faz com a Bíblia. A gente não consegue definir quais são os livros, por isso que a gente acaba aplicando cada livro de forma equivocada. Irmãos, eu poderia começar o livro de Apocalipse pela primeira palavra que vocês leram. Qual é a primeira palavra? Não importa a tradução que vocês lerem, essa palavra ela não foge do tom que está aí. Então o livro é revelação. Irmãos, é costume, tá? É costume hebraico de que o livro que está sendo escrito, ele tenha o nome da primeira palavra escrita.
Então, o livro aqui, a carta ao Apocalipse, as cartas ao Apocalipse, então ela recebe esse nome por causa de quê? Porque está escrito, é a primeira frase, é a primeira palavra, revelação. Então, se nós entendemos que a primeira palavra é revelação, qual é o intuito dessa carta? Parece óbvio, não parece? O intuito dessa carta é revelar. A pergunta que eu faço hoje é: então por que as pessoas interpretam o livro de Apocalipse como uma carta de enigmas, mistérios? Então, o autor nunca teve o propósito de fazer com que um livro que se chama Revelação não revelar nada ou ocultar alguma coisa. É pelo contrário, o objetivo desse livro é esclarecer. Ou seja, a palavra revelação, ela tem assim vários entendimentos sobre essa palavra, mas no contexto geral, ela significa descortinar. O contexto de Apocalipse, ela traz mais a ideia de descortinar. O que é descortinar? É revelar. Mas te leva a lembrar alguma coisa? Pense agora no teatro. Quando os atores vão se apresentar, o que acontece com a cortina? Ela abre. Então aquele ato da cortina abrir se chama descortinar. Significa que os autores vão entrar em cena e a peça vai ser revelada. Por que eu já estou aplicando essa imagem na cabeça de vocês? Agora vocês têm uma imagem do que o livro representa. Todo mundo aqui tem, né? Tipo, o livro de Apocalipse sendo apresentado, a cortina abriu. Essa é a ideia do autor. Existia alguma coisa atrás da cortina, isso foi aberto, e agora as cenas vão ser reveladas. Uma coisa maravilhosa que eu queria apresentar juntamente com vocês a respeito da cena. O que acontece? Nós temos um livro escrito em grego. Todo mundo sabe que o Apocalipse foi escrito em grego. Só que qual que é o problema? Ele é escrito em grego, mas toda a sua estrutura é hebraica. Eu vou tentar explicar para você. É como se fosse um americano escrevendo em português. O que ele vai fazer? Por exemplo, quando ele for tentar interpretar palavras como chupar uma manga e limpar na manga, isso é difícil caber na mente dele. Ou seja, um americano chupando a manga e limpando a boca na manga. Você imagina que coisa mais louca? Então, ele vai ter as dificuldades típicas. Então, esse autor do livro, né, que diretamente, em termos de escrita, seria João, mas em termos de revelação é o próprio Deus, é o próprio Cristo, nós temos que entender que nós temos um judeu, com costume judeu, com vida judeu, com hábitos judaicos, mas ele está escrevendo grego. Então, por mais que a escritura seja grega, toda a base de pensamento dele é judia, é hebraica. Isso vai implicar em várias coisas. O nome disso chama-se hebraísmo, tá? Então, o que acontece? Para começo de uma conversa, é característica dos hebreus usarem imagens para contar uma história. Isso não é típico do grego. Isso é tipicamente hebraico. Para descrever alguma coisa, eles usam imagem. Por exemplo, a arca no meio do povo é Deus? Não. Mas o hebreu só identificava que Deus estava no meio deles por causa de quê? Por causa da arca. Mas todos ali sabiam que a arca não era Deus. Mas ela sabia que Deus visitava a arca de quando em quando, de vez em vez.
mas aquilo representava o próprio Deus. Ou seja, o hebreu ele precisa de algo em sua mente para que ele possa compreender. Não é igual a gente, como nós temos uma mente romana, uma mente aristotélica, a gente entende subjetividade. Fala assim, amor. Aí você pensa aquela coisa quentinha no coração, é um afago. Então o amor ele pode assumir várias características. Para um judeu não. Para o judeu o amor ele é prático. Ele não tem nenhuma relação com o sentimento. Você não precisa ter um sentimento por alguém para amar ela. O amor é uma prática. Não tem nada a ver com sentimento. É questão de prática. Por exemplo, fé. O conceito fé para nós. Fé é acreditar em algo, acreditar em alguma coisa. Mas essa expressão fé aí, que vem a palavra amém, que é a palavra amém no final das contas. Essa palavra significa a isto me agarro. Isso significava o sentido de que uma pessoa está num rio e ela está se afogando, passa um toco, ela vai se agarrar nesse toco para ficar vivo. Isso é fé. Esse é amém, porque a isso eu me agarro para me manter vivo. É o sentido da palavra amém. Então aí você percebe que as coisas são substanciais, são palpáveis e são reais. Só que eles precisam de uma imagem mental para que eles assimilem a informação. Então, quando o livro de Apocalipse ele descortina, ele vai descortinar imagens mentais. Isso a gente chama de imagética, tá? São imagens mentais. As pessoas, ou seja, vocês agora sabem o que o Apocalipse significa escrevendo, o seu sentido, mas acima de tudo, vocês têm uma imagem do que significa revelação. Vocês não têm essa imagem agora? A cortina se abrindo e os atores entrando em cena? Às vezes a cortina de vocês é vermelha, às vezes ela é preta. A de vocês é vermelha ou preta a cortina? Vermelha? A maioria foi vermelha, né? Só a minha que era preta, que coisa, hein? A minha cortina. Sim, então, viu? Olha que legal. Então vocês perceberam que cada um tem uma imagem. Vocês entendem? Então, a primeira ideia que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, digamos que seja ele, será que ele escreveu? Será que é outro João? Mas enfim, mas é o que acontece, quando ele se apresenta, esses atores se apresentam, isso significa o que, irmãos? Que algo vai entrar em cena. Qual que é o microfone? Esses dois que estão ligados aqui. Não, eu tenho que deixar, tem que desligar. Isso. Então isso significa que vai entrar em cena. Qual é a proposta então? O autor está preparando os seus ouvintes para a mensagem que ele vai trazer. E como que vai ser essa mensagem? Ele já deu a deixa na primeira frase. Vai ser uma revelação de imagens mentais, algo que eles conhecem, algo que eles têm familiaridade e algo que eles se relacionam, coisas que eles conseguem enxergar com sua mente e que está em volta da realidade deles. Vocês perceberam? Essa é a linguagem revelacional, é a linguagem que esse autor tentou passar para os irmãos. Então por isso que você vai ver, por que números chama números na Bíblia? Porque a primeira frase, números, no original. Aí vocês vão perceber que cada livro da Bíblia começa com o texto. Então a primeira frase é o nome do livro. Estranho, né? Mas isso era um hábito. É praticidade, meus amados. Nós estamos falando de praticidade. É assim que os judeus eram. Então agora nós estamos com a cena, já sabemos como que vai ser o restante do livro. O restante do livro vai ser imagens mentais que todos já têm familiaridade e que elas vão representar uma cena e que as pessoas vão ver tanto textualmente quanto mentalmente. Isso já é fabuloso. O nome disso é imagética, tá, irmãos? Essa revelação através de imagens. Primeira coisa, aí, irmãos, qual é o público-alvo
deste livro? Qual é o público-alvo do livro da Revelação, do Apocalipse? Qual é o público-alvo? As 7 igrejas? Aqui está escrito: Deus lhe deu para os seus servos. Então, por isso que eu falei, irmãos, a primeira frase define todo o livro. Isso é característica hebraica, não é grega. Por exemplo, se você ler qualquer salmo, o primeiro versículo ele resume todo o salmo. O resto vai ser só o desdobrar da primeira frase. Que loucura, né? Ele já começa revelando tudo. Então olha só, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar o quê? Aos seus servos. Então a revelação é para quem? Seus servos. Não é para outra pessoa. O objetivo principal é quem? Seus servos. Então nós já temos aqui o público-alvo. Mas além de tudo isso, do hebraísmo, do público-alvo, do que significa a revelação, nós vamos aprender quando isso foi escrito. Por que é importante quando? Porque quando vai depender de como nós vamos entender a maior parte do texto. Por quê, irmãos? Para que serve uma carta? Se você parar para pensar agora, vamos supor, o apóstolo Paulo, ele escreve 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, e essas são cartas. As cartas geralmente ela é uma comunicação, ou porque ele recebeu uma carta anterior, ou porque ele está iniciando a conversa. Esse é o objetivo da carta. As pessoas, quando olham os textos bíblicos, não compreendem que cada um daqueles textos é uma resposta a uma necessidade urgente do momento em que aquela carta está sendo escrita. E ela tem um objetivo de responder uma necessidade daquele momento. Exemplo, de novo, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se você ler na primeira carta, ele vai falar que é a segunda carta que ele está escrevendo. E ele vai comentar nessa primeira carta, que é a segunda carta, que ele recebeu uma carta anterior. E ele está dando uma resposta. Ou seja, 1 e 2 Coríntios é a resposta de uma carta. Ou seja, ele está rebatendo alguma coisa que já escreveram para ele antes. Se você ler agora o livro de 1 e 2 Coríntios, as cartas de 1 e 2 Coríntios, você vai perceber que há um diálogo naquela carta. E que o apóstolo Paulo está respondendo diretamente. E o engraçado é que o remetente aqui, que é o próprio Cristo, o próprio Deus que está sentado no trono, o próprio Jesus, ele vai começar a observar cada povo ali, cada igreja, e ele vai responder essa carta conforme o que, irmãos? Ou o problema de cada um e a virtude de cada um. Então ele está enviando uma mensagem, ele está enviando essa missiva, né? Então, para quem? E o propósito dessa carta, que nós vamos estar aqui, que o propósito é o quê? Olha só, de coisas que em breve devem acontecer, tá vendo? Ou seja, o objetivo da carta é revelar coisas que em breve hão de acontecer. Isso também tem implicações, porque é quando. Então, tirando em miúdos nessa introdução geral, nós temos que saber quem é o autor, quem escreveu, para quem foi escrito, o propósito dessa carta, e nós vamos começar primeiro quem é o autor dessa carta. Quem é o autor da carta do livro de Apocalipse? Por que isso é tão importante, meu irmão, saber quem é o autor?
Você sabe por quê, irmãos? Porque é tão importante saber quem é o autor? Porque o autor aqui, ele escreve assim, ó, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vocês prestaram atenção que esse João não tem um apóstolo antes? Ele não se declara o apóstolo. E ele não declara exatamente quem é esse João. Mas qual que é o maior problema? Que no período em que foi escrito esta carta, existiam no mínimo dois João, e dependendo de quando a data foi escrita, pode haver um terceiro. Adivinha quem? O próprio João Batista. Então nós temos aqui três possíveis autores: o João apóstolo, o João chamado presbítero e João o Batista, aquele que batizou Cristo. Bom, vocês podem estar coçando a cabeça, e a irmã está fazendo isso literalmente, até João Batista, e eu vou explicar para vocês por causa de quê. Primeiro, o estilo apocalíptico de escrever, a literatura da revelação, ela não é uma literatura nova. Ela tem característica judaica. Ou seja, antes de surgir o Apocalipse, existem dezenas de outros Apocalipses. Vocês sabiam disso? Existe Apocalipse de Pedro, existe Apocalipse de João, que não é esse Apocalipse de João, existe o Apocalipse de Barnabé, existem vários outros, até o Evangelho de Tomé, ele é de gênero apocalíptico. São os apócrifos da religião. São os apócrifos, são os pseudepígrafos, são os deuterocanônicos, tem vários nomes. Então, nós olhamos aqui hoje, no ano 2000, ignorando toda a história, no século 21, mas nesse mesmo período, havia muitos e muitos e muitos escritos apocalípticos. Eu achei que não era nem o apóstolo nem o Batista. Poderia ser o presbítero? Então, irmãos, só que assim, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com evidência histórica. Nós não vamos trabalhar com evidências de suposições. Mas eu queria salientar por quê? Qual era o povo que tinha a principal característica de escrever livros apocalípticos? São os essênios. Quem são os essênios? Essênios eram um grupo asceta, tá? Essênios eram uma comunidade religiosa judaica do tempo de Jesus, tá? Acredito que os essênios foram muito ativos entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo. Mas qual o problema? Eles não são mencionados diretamente na Bíblia. Da onde surgiu os essênios? Na queda de 168 do templo, lá para o antigo Epifânio, depois daquela queda, o que aconteceu? Houve um acerto entre a comunidade judaica e o engajamento político-religioso com o governo anterior de Roma. O que estava acontecendo? Os sacerdotes haviam sucumbido à grana, o dinheiro e o prestígio. Estou falando dos reis asmoneus, da época dos macabeus, tá, irmãos? Estou falando da época dos macabeus ainda. Nem sonhava chegar à era cristã, estou falando de 166. Nem Herodes tinha chegado ainda não. Ainda é a queda do Império Asmoneu. Existe aí uma história. Sabe aqueles 400 anos sem nada na Bíblia, que é o período interbíblico? Só não aconteceu nada quem não conhece a história. Esse período interbíblico, que a gente chama do período de Macabeus, é o período que mais houve escritos apocalípticos. O que acontece nesse período, irmãos? Então, o sistema político e o governo religioso começou a se misturar demais. E estava todo mundo recebendo dinheiro e influência. Aí o que aconteceu? Os verdadeiros judeus mais nacionalistas, mais religiosos, começaram a ver aquilo e falaram: não, está tudo corrompido. Isso aí é um lixo. Não existe mais santidade. Deus não está no meio desse negócio.
Nós esperamos uma descendência, e a descendência não é Asmoneia. Nós esperamos um rei, um sacerdote que vem de Davi. Asmoneu não tem direito nenhum a reinar, que era a descendência de Macabeus. Ninguém tem, não. Nós estamos esperando o Messias Davi, não esses Messias aí não. Aí o que eles fizeram? Eles se separaram e foram para o deserto. E lá eles viviam comunitariamente. E o que eles faziam? Faziam cópias dos livros judaicos, os principais livros judaicos e os livros apócrifos. E eles tinham livros pessoais. E eles estavam esperando um apocalipse. Entende? Eles estavam esperando quando Deus ia vir, ia julgar, ia mandar o seu filho na descendência de Davi, que ia julgar aquela nação corrupta. Eles estavam esperando o Messias. E eles estavam esperando um sacerdote também, mas Davi, como um grande imperador, ou seja, aquele da linhagem de Davi como um grande rei, e eles estavam esperando também um sacerdote da família verdadeira, da descendência verdadeira da família sacerdotal. Então eles escreviam livros em relação a isso e copiavam outros livros. Inclusive, tá? Foi graças aos essênios que a Bíblia hoje é o livro mais comprovado que existe, porque ele não teve alteração em mais de 2000 anos. Por quê? Porque os essênios copiavam os textos inteiros e guardavam em suas bibliotecas. Então, quando Roma, aquilo tudo pegou fogo, quando todo mundo foi perseguido e acabou tudo, não tinha nenhum registro de que os livros eram verdadeiros, até em 1942, onde acidentalmente um beduíno, um pastor, achou uma caverna, que era chamada Caverna de Qumran, onde que estava todos os documentos dos essênios da biblioteca. Aí eles acharam, não foi um texto ou outro texto, eles acharam os livros completos. Você imagina um texto de Isaías que não mudou um parágrafo desde 200 anos antes de Cristo? Aí quando eles foram comparar a nossa cópia, era exatamente igual ao livro. Então aquela conversinha de quem conta um ponto, aumenta um ponto, que deturparam a Bíblia, escolheram isso, escolheram aquilo, sabe essa inventação de moda? Aí eles tiveram que engolir isso, porque não era verdade. O que era verdade é que os textos se mantêm fiéis como sempre se mantiveram fiéis. Isso é tremendo, né? Então, por causa dessa influência essênia, supõe-se que João Batista ele vivia onde? No deserto. E ele indiretamente é associado aos essênios. Vocês entendem? Então fala assim, peraí, estilo apocalíptico, né? Falando de um rei que veio, ele batizou Cristo. Esse homem vivia no deserto. Aí eles poderiam associar que na verdade o autor desse livro poderia ser até mesmo João Batista. A palavra grego essênio vem da palavra asenoi, tá? Que é um termo aramaico que significa curador, ou seja, aquele que cura, aquele que lava, aquele que batiza, aquele que limpa. Então, aí tem essas associações. E o grupo essênio é reconhecido pelos milagres, né, através de suas orações que aconteceria. E essa visão apocalíptica que eles têm do mundo, tá? Essa revelação, conhecimento secreto, reflete sobre os desastres nacionais e as invasões estrangeiras de Israel. Os profetas de Israel haviam predito que Deus interviria na história humana mais uma vez nos últimos dias. Naquele tempo, Deus estabeleceu seu reino na terra, com os desastres seguintes, primeiro da ocupação grega, depois da romana. Então muitos judeus clamaram a Deus para que a promessa fosse cumprida naquele tempo. Conta-se, irmãos, que muitos do livro de Apocalipse foram salvos, muitos desses povos aí, judeus, foram salvos da segunda queda do ano 70, porque Jesus Cristo escreveu: quando vocês virem o abominável da desolação, que não deveria estar no lugar onde ele está, quem lê entenda. E aí nós sabemos que Lucas entendeu,
significa quando vê a cidade sitiada, né, com soldados, que essa expressão significa que está onde não deveria estar, vocês fujam. O que aconteceu? Quando o povo viu aquela invasão no próximo do ano 68, todo mundo fugiu para as montanhas, para o deserto, e eles foram salvos. Irmãos, foram 46 mil soldados romanos invadindo, matando todo mundo, criança, jovem, adulto, tacando fogo. Foi um morticídio horrível. Por isso que Jesus escreveu: ai daquelas que estiverem grávidas, ai daquelas que estiverem amamentando. Aquele que estiver no eirado não volta para casa, aquele que estiver sem capa não pega, some, porque a tribulação vocês nunca viram igual. Está lá, os evangelhos está escrito isso, e foi exatamente o que aconteceu. Então, irmãos, particularmente, eu falei para vocês que poderia ser, né, o nosso amado João Batista, e poderia ser também João o presbítero. Irmãos, existe uma carta, essa carta ela não é canônica, mas ao mesmo tempo ela não é canônica, ela também não é apócrifa, e essa carta também ela não é um documento que se propõe a entrar na Bíblia, mas ele é um documento real que existe e que só não foi incluído na Bíblia porque não faz sentido, porque ele é uma repetição do que o apóstolo Paulo havia dito, que é a carta de São Clemente. A carta de São Clemente foi um bispo, irmãos, e ele está enviando uma carta para a igreja de Coríntios. Adivinha falando sobre o quê? A mesma coisa que já havia falado antes, parece que eles não aprenderam. É uma cópia da carta do apóstolo Paulo. Então, assim, a carta ela fala dos mesmos assuntos, trata das mesmas coisas. Então, por isso que essa carta ela não tem cunho apostólico. Então ela não entra. Ela não tem nenhum problema teológico, ela não tem nenhum problema revelacional, ela não tem nenhum problema doutrinário, mas ela não é assinada por um apóstolo. Então ela não entra. Mas ela não deixa de ser uma carta, como se fosse o pastor de vocês que escreve um sermão. Ela não se propõe a ser um tratado teológico sem incluir na Bíblia, mas tudo que está sendo dito aqui é bíblico. Então a carta de São Clemente, ele escreve para um homem que é chamado de João, o presbítero, e ele era um dos homens responsáveis pelas igrejas da área da região da Ásia Menor. Então alguns estudiosos pressupõem que poderia ser o mesmo que também tivesse escrito isso. Só que qual que é o problema disso, meus amados? Eu vou tentar explicar para vocês. Por que eu estou falando dessas suposições? Porque vocês podem ser desafiados com uma coisa dessa e vocês vão dizer: nossa, mas não sabia disso, né? Irmãos, lembrando que as Escrituras ela não foi um livro formado que caiu do céu na cabeça aqui no ano de 1900 e nossa, caiu aqui, nossa, isso é de Deus, e pronto, você vai lendo. Não é assim. Cada coisa ela tem seu contexto histórico imediato, sua necessidade, enfim, várias outras coisas. Nós estamos falando aqui, irmãos, de mais de 2000 anos de distanciamento histórico. Nós estamos falando de 2000 anos de distanciamento linguístico. Nós estamos falando de um idioma que não é mais falado, não é mais escrito. Vocês estão entendendo? Nós estamos falando de uma cultura totalmente avessa à nossa e de uma capacidade de raciocínio totalmente diferente da nossa. Mas eu, você, Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem semear, acha que na primeira leitura simples você vai entender tudo que está aqui. Não, você vai cometer vários erros, assim como nós já cometemos, tá? Eu já fiz leitura simples. É só na medida do tempo, do conhecimento, da revelação de Deus que nós vamos perceber isso. E um dos maiores problemas da interpretação do livro do Apocalipse, também tratando disso tudo que nós estamos conversando, é a problemática da vaidade pessoal. Porque quando você lê um livro, irmãos,
Se eu pintar essa lente de vermelho e for ler o livro, como que eu vou enxergar? Suponhamos que eu mude a lente, coloque verde. Quando eu for ler esse livro, como que vai estar o livro? Verde. Então, nós chamamos isso de lente hermenêutica, ou seja, lente da interpretação. Só que você está percebendo que da onde parte a interpretação? De mim. Esse é o maior erro de estudar as Escrituras. Você interpretá-la partindo de você. É ao contrário. Você lê a Bíblia, ela se interpreta e você absorve isso. Então, assim, o maior desafio de um expositor bíblico é tirar o pecado que há nele, que atrapalha ele a interpretar as Escrituras. Irmãos, é o pecado. É o nosso pecado que atrapalha que a gente interprete. Sabe por quê, irmãos? Não aceitar o que as Escrituras dizem é vaidade. E vaidade é pecado. Não aceitar o que as Escrituras estão, mas está escrito sim, mas não deve ser bem isso. Isso é prepotência. É achar que a sua perspectiva está à frente daquilo que está escrito. Então, assim, irmãos, ao ler as Escrituras, saibamos que é ela que nos interpreta. Então, assim, a lei primária da hermenêutica, da interpretação bíblica, é a Bíblia interpreta ela mesma. Não é você que interpreta, é ela que se interpreta. Porque às vezes, irmãos, ela fala uma coisa que você não compreende agora, mas ela vai mostrar para você. Nós, quando começamos a discorrer sobre o livro do Apocalipse, sabe o que nós vamos perceber? Que vários trechos, ela mesma vai se interpretar. Vocês lembram que eu falei sobre discurso escatológico? De que está escrito lá, né, em Marcos, quem lê entenda. Acho que é o verso 20 do capítulo 13, né? Quem lê entenda. Eu li e não entendi. Aí você vai ver Mateus, quem lê entenda. Eu não li, Mateus também não entendeu, e nem Lucas, e nem Marcos entendeu. Aí João também não entendeu, mas Lucas entendeu. E Lucas explica. Está lá em Lucas, ele entendeu. O que significa isso? Ou seja, eu precisei que a própria Escritura interpretasse, eu não precisei adivinhar. Ela mesma deu a resposta no final. O que nos cabe? Humildade e esperar a própria Escritura revelar o que ela está falando. Por isso que as Escrituras, ela não é livros separados, elas têm uma meta narrativa. Toda a Escritura, ela tem um contexto onde ela é autoexplicativa. E nós vamos aprender isso. Todas as respostas que nós temos para as Escrituras está nas Escrituras, não está fora dela. Então, quando você for interpretar as Escrituras, o livro de Apocalipse, você não vai buscar nada fora da Bíblia. Nada. Ah, mas o gafanhoto é o helicóptero que está voando. Não é. A Bíblia nem sabe o que é helicóptero. Então ela não daria um exemplo do que não é. Por mais que ela esteja apontando para algo futuro, ela usa elementos dela mesma para que a pessoa naquele momento entenda o que ela está dizendo e que isso faça sentido para ela. Porque afinal de contas nós temos um remetente. Qual é o remetente? Seus servos. A revelação é para quando? Para as coisas que vão acontecer em breve. Ou seja, a revelação é para eles mesmos e para que eles entendam. E nós só vamos entender porque eles entenderam. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá bom? Então nós sabemos então que a resposta ortodoxa, a resposta da igreja para acerca do entendimento de quem escreveu, é que seja realmente o apóstolo João. Tá? O apóstolo. A primeira coisa que nós vamos entender, por que ele não colocou o apóstolo João? Isso já é um indício de quem é que está escrevendo.
porque ele é tão importante que só mencionar o nome dele já é associado quem ele é. Ele não precisa de um predicado, ele não precisa de associar nada a ele, só falar João, todo mundo sabe quem é. Nossa, é verdade. Então esse é o primeiro ponto da autoria. Provavelmente é João, por quê? Ele não menciona que é um apóstolo, ele não menciona absolutamente nada, ele só fala que é João, e todo mundo aceita a carta. Ninguém discute a carta, prontamente todos aceitam. Primeiro ponto, então nós sabemos que é João o amado, tá? E ele era chamado de João o amado. Então aí vocês percebem, inclusive é só para a gente brincar, né, a respeito do sermão escatológico, as pessoas questionaram se João não morreria, né? Vocês lembraram do texto? Falou assim, então, né, que nós vamos, senta aqui, aquele e tal. Aí ele pergunta, mas daí se alguém vai morrer ou não vai morrer? Aí todo mundo entendeu que João não morreria, até ver a vinda da glória de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é, quem viu toda a glória e toda a vinda de Cristo Jesus? Está aqui, o livro das revelações. Realmente, João viu tudo, antes de todo mundo. Foi revelado a ele. Interessante, né? Você vai ver os traços que a Bíblia vai mesmo se conversando, né? E nós somos meros espectadores, descortinados, vendo, né? Por isso que é interessante essa visão que vocês têm na mente. Por quê? Vocês vão ver os atores se apresentando e que cada representação, o que isso significa. A pergunta que eu faço, a representação é uma realidade concreta? Não. Ela representa uma realidade concreta, mas a apresentação não é concreta, ela é simbólica. Porque aquele que vai entrar, o ator que entra como um soldado, um sniper, atirador numa cena, ele é sniper? Ele é atirador, mas ele representa, ele é um símbolo. Então você vai entender por que as escrituras, ela deve seguir ao estilo literário dela. Se nós estamos falando de um livro de símbolo, de revelações imagéticas, uma representação, isso significa que são representações, não são coisas literais. E se você tentar interpretar essas coisas literais, você vai pegar um ator que pegou uma arma e vai botar ele na guerra. O que vai acontecer com esse homem? Que ele não vai nem ir, ele vai fugir, né? Eu nunca vi um ator com disposição para ir para a guerra. Então você percebe, é colocar o indivíduo numa função. Você confundiu o símbolo e colocou ele como se ele fosse real. Isso vai dar problema. Inicialmente parece que faz sentido, mas profundamente você for ver que não faz sentido nenhum. É isso que nós temos que ter que tomar cuidado com a questão da interpretação bíblica. Agora, por quê? Então nós já pegamos um pontinho. Vamos lá. Primeiro, irmãos, ou seja, ele se nomeia João, então nós já sabemos por quê. Segundo, o conhecimento hebraico e seus hebraísmos gregos e culturas hebraicas e o uso da Septuaginta. Não sei se vocês sabem, mas o texto apocalíptico ele é baseado nos textos da Septuaginta. Os irmãos sabem o que é a Septuaginta? Levanta a mão. Quem sabe o que é a Septuaginta? Levanta a mão. Ninguém sabe o que é a Septuaginta. É a versão grega do Antigo Testamento, tá? Antes só existiu essa versão em hebraico. Só que o hebraico, irmãos, ele era a língua do templo, o aramaico era a língua popular e o grego era a língua corrente e a escrita corrente. Então, o que aconteceu? Alexandre o Grande, o persa, que veio dominar o Império Romano, esse homem que saiu destruindo tudo e conquistou o mundo inteiro, literalmente, ele pediu uma versão em grego, da língua grega, da Bíblia, para ele colocar em sua biblioteca em Alexandria. Então ele convocou os amanuenses para escrever um texto hebraico em grego.
E essa versão grega era a versão comumente utilizada no período do primeiro século onde Cristo estava inserido. Então, só que qual que é o grande questão? Alexandre pergunta que era de Cristo? Oi? Na época de Alexandre? 400 anos antes de Cristo. Nossa, que coisa. Sim, período aí de 300 e pouco antes de Cristo. Então nós estamos vendo então uma versão grega dos escritos do Antigo Testamento. E era essa Bíblia que Jesus Cristo lia. E era essa Bíblia também que os apóstolos liam. Então, as referências que eles vão fazer dos textos estão contidas nessa versão da Bíblia que é a Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque foi a versão dos 70. A palavra Septuaginta em grego significa 70. Ou seja, foram 70 homens que traduziram essa Bíblia. Existe aí uns mistérios aí, algumas afirmações que eu nem vou fazer porque elas são muito fantasiosas, de que esses homens 70, cada um escreveu uma versão, e depois quando eles compararam os 70 livros, eles eram idênticos, exatos, em vírgulas e tal. Isso é mentira, tá? Impossível que isso fosse verdade. Mas é coisa de judeu, tá? Judeu muito místico, coisa dos judaísmos da época. Tinham muitos tipos de judaísmo, tá? Cabalístico, astrológico. Vocês sabiam que tem uma versão judaica que eles trabalham até com signo? Sim, é tipo a astrologia. Igual a astrologia, qual é o nome? Não é astrologia, né? Qual é o nome? É, astrologia, é. Então eles têm essas coisas assim bem loucas. Por isso que você vai ver alguns judeus aí usando, algumas igrejas usando como é que chama? A estrela de Salomão, né? Aquela coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, só para acabar. Estrela de Davi, Salomão, então. Essa estrela só foi aparecer oficialmente em 1800, no século XVIII. A primeira vez que acharam essa estrelinha, suposta estrela de Davi, acharam também uma suástica. Suástica lá porque eles eram ornamentos do Oriente Médio, ele não era símbolo religioso. É igual quando você faz uma gradinha da sua casa e faz desenho, aquilo não é religioso, gente, aquilo é só um desenho. Aí tem esse povo daqui do Brasil que associam isso a Jerusalém, depois oficialmente de fato, Jerusalém pegou isso. Mas isso já, irmãos, agora, na fundação do país, depois de 1945. Esses símbolos só foram associados a Davi e Salomão só no século XVIII. Então não existe estrela de Davi, não existe estrela de Salomão. Pra vocês terem uma ideia de como que a mente das pessoas, elas são povoadas por coisas que só partem delas. Não tem nenhum fundamento histórico. Loucura, né? E o pastor aqui estragando as coisas dos irmãos. Aí o que acontece? Então nós sabemos que a versão da Septuaginta, nós encontramos vários hebraísmos. Por quê? A escritura parece com a Septuaginta, mas a mente é totalmente, pela Septuaginta parece tudo grego, mas é tudo hebraico. A mente que está escrevendo o texto é judaica. Ou seja, o autor tinha que ser judeu na tampa, na raiz, para escrever o que escreveu. Então atribui-se a João o único que teria. Terceiro, irmãos, expressões típicas do Evangelho de João, elas são correlatas. Por exemplo, a divindade de Cristo. Você vai ver que o tempo todo Cristo é o divino. Você vai ver isso claramente no livro de João, no Evangelho de João, na carta de João, você vai ver isso em Apocalipse. Um com o Pai. Isso é muito característico do Evangelho de João, da primeira carta de João e no livro de Apocalipse. Você vai encontrar as mesmas expressões. Então isso prova que há uma relação íntima, que é o mesmo autor que está falando a respeito disso. Agora nós temos um testemunho externo. Tudo isso que eu falei, irmãos, é a Bíblia falando dela mesma, tá? Os testemunhos internos dela, a gente chama de testemunho interno e testemunho externo. O testemunho interno são os próprios textos. Só que nós também temos testemunhos externos, que são os testemunhos históricos. Eu acabei de citar Clemente, de Alexandria. Acabei de citar os essênios. E agora eu vou citar até quem conheceu o discípulo de João na história. Irmãos,
Porque a Bíblia é feita de história. História com H, não com E. Não sei se vocês sabem, mas tem a diferença. História é aquilo que a gente... é uma narrativa da imaginação. História significa que é histórico, aquele com H. Tá? Existe diferença na escrita e no sentido. Tá bom? Tem sim. Vamos lembrar da língua portuguesa aí. Então, primeiro, testemunho externo. Os pais da igreja atestam isso. Quem são os pais da igreja? Tem gente que nem sabe que havia pais da igreja. Vocês creem nisso? Sim. Tem gente que literalmente acha que a Bíblia saiu do primeiro século e caiu aqui. Não, irmãos, tinha os pais da igreja, do colégio apostólico, os primeiros ali, que estavam envoltos dos primeiros séculos, quando a igreja era católica. Irmão, católica no sentido de universal, a igreja era uma só. A igreja só dividiu-se no Concílio de Trento, tá? Isso depois do ano 500. Antes disso, a igreja era uma só fé, um só batismo, tudo, igual estava no credo dos apóstolos, tá? Todo mundo acreditava na mesma coisa. Depois que romanizou, é que virou um problema. Aí ela deixou de ser católica, ela se tornou romana, e nós continuamos católicos. Sim. A fé universal, a catolé, aquilo que é comum a todos. Está vendo? Perdeu a palavra, você perde o sentido que as coisas significam. Existe uma imagem por isso aí. Primeiramente, nós vamos falar de Justino, o mártir. Tá? No livro dele, O Apologista, ele cita como João sendo o autor do livro de Apocalipse. Ou seja, o Apologista era um livro de Irineu, de Lyon, de Justino Mártir. Ele confessa, né? Ele fala que todos ali sabiam que o livro era de João. Depois nós temos Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, irmãos, ele é aproximadamente do ano 120. Nós estamos falando de um livro que foi escrito aproximadamente no ano 90 e ele é do ano 120. Nós falando de 30 anos, gente. Ou seja, quando ele era maior, ele nasceu por volta de 120. Ou seja, quando ele estava com 30 anos, ele já ouvia falar que tinha um João, um tal de João, apóstolo, que escrevia o livro. Estava escrevendo o livro de Apocalipse. Ele sabia o que estava acontecendo. Então nós acreditamos no testemunho dele. Clemente de Alexandria também afirmou isso. Tá? Clemente de Alexandria também é um dos pais da igreja. Nós estamos falando de Tertuliano de Cartago. Inclusive foi ele que criou o conceito da Trindade. E nós estamos falando de Orígenes também, tá? De Alexandria. Todos esses são do 1º ao 3º século, ou seja, pessoas muito próximas do colégio apostólico que testemunharam ser o apóstolo Paulo, o apóstolo João que escreveu o livro. Agora, irmãos, existe uma questão agora: quando foi escrito? Porque, não sei se vocês sabem, mas existe uma disputa de 3 datas, tá? A primeira data, possivelmente, nós estamos falando aí de 66 a 68. A primeira data que poderia ser atribuída ao escrito de João. Depois nós temos aí, irmãos, entre 88 a 90, o ano 88 a 90, que foi possivelmente a época que pode ter sido escrita. E nós ainda temos uma versão mais tardia ainda, do ano 120. Essa, para mim, eu só citei para vocês saberem, tá? Oi? Então, aí não poderia ser João. Por isso que há essa disputa, porque se não for João, então foi João o presbítero. Se foi anterior ao ano 70, pode ser que esse livro já tenha sido escrito, então poderia ser até João Batista. Por isso que a data também é importante. Mas os testemunhos externos continuam apontando que é João. Então nós temos a primeira vez que nós vamos falar a respeito da escrita, tá? Pode ser no ano de 54 a 68, no domínio de Nero. Nós sabemos que Nero, supostamente, não há um comprovamento histórico, não há unanimidade nisso,
que Nero tenha posto fogo em Roma. E ele acusou os cristãos de terem feito isso. É possível? É. Por quê, irmãos? Porque Nero, ele queria construir uma Nerolândia. Sim, irmãos. Ele achava que a cidade era feia, ele queria repaginar e ele queria criar uma cidade à imagem dele. Ele era megalomaníaco, ele era louco, entendeu? E ele queria fazer algo. E possivelmente ele pode ter posto fogo, porque foi muito providencial, né? Ele tentar chegar ao Senado para tentar reconstruir a cidade, o Senado não aceitar e logo depois pegar fogo em tudo. Isso em alguns historiadores. Alguns historiadores afirmam que é possivelmente, e outros afirmam que foi realmente um acidente que pegou fogo num celeiro, num local específico, onde eles estavam colhendo alimentos e cereais, pegou fogo, que era comum, tá, irmãos? Um silo muito fechado, ele produz gases da fermentação dos cereais. Então ele é altamente volátil. Aí só de você chegar com um lampião perto, bum, é uma bomba, é igual o garrafão de álcool. E eles não tinham esse conhecimento? Não tinha esse conhecimento. E possivelmente pode ser isso que também pode ter acontecido, tá? Por que as pessoas associam isso, irmãos? O período do ano de 54 a 68. Por quê? Irmãos, coloca isso em mente, nós temos uma data que pode ser entre 54 e 68, ou seja, antes do ano 70, antes da destruição do templo, e nós temos também o ano de Domiciano, tá? Que é o sétimo imperador, possivelmente, ou o sexto imperador. Domiciano, ele é no período entre 81 a 96. E tanto na época de Nero quanto na época de Domiciano, a perseguição aos cristãos estava intensa. Nós vamos citar os motivos, tá? Então o que acontece? O tema, irmãos, ele deve ser visto dentro do contexto da perseguição, que a carta está num contexto de perseguição. Então os períodos mais adequados para esse é entre Nero e Domiciano. Ou seja, tem que ter um contexto intenso de perseguição. No período de Nero, irmãos, o contexto da perseguição, ele é intenso, mas ele é local. A Ásia Menor não tinha muita relação com isso, porque os cristãos ainda não haviam se espalhado definitivamente, não tinha ganhado um corpo ainda. Eles eram mais perseguidos porque tudo que era de errado era culpa deles em Roma. Mas na região ali da Ásia Menor não tinha tanto isso. Mas no período de Domiciano, não. O pau estava cantando, o povo estava matando cristão igual barata. Então o pessoal estava mais focado, e a gente vai saber o porquê que eles estavam tão perseguindo assim os cristãos. Então, irmãos, suponhamos que seja no período de Nero. Por que alguns acreditam que há a possibilidade de ser em Nero? Olha só, há uma referência que pode validar a posição da época de Nero. Isso a gente encontra em Apocalipse 17:10. Eu vou explicar o contexto. Você vê, lembra que eu falei que a própria Bíblia explica a própria Bíblia? Porque no livro de Apocalipse 17:10 nós vamos encontrar uma referência ao santuário de Deus. Então algumas pessoas associavam o quê? O templo ao santuário de Deus. Ou seja, o templo de Jerusalém era associado ao santuário de Deus. Isso era uma visão muito comum entre os judeus. Não, aqui é o santuário de Deus. Então, 17:10. Então em Apocalipse 17:10, versículo 10, quando ele fala do santuário de Deus, santuário do Altíssimo, então o que? Dos quais caíram 5, um existe e o outro não, isso, desculpa, essa é a primeira referência de Nero, desculpa, é isso mesmo. O 17:10, a primeira referência é essa, 17:10. Qual que é mesmo? Dos quais caíram 5, um existe. Ou seja, os quais caíram 5 e
um existe. E o outro ainda não chegou. E o outro ainda não chegou. Ou seja, o que está acontecendo? Nero tinha acabado de ser deposto ou morto, e surgiu um imperador que reinou muito rapidamente, chamado Galba. E esse imperador, ele segue a linha do sexto imperador. Então está certinho o que o livro está falando sobre a linhagem dos imperadores. Então numericamente seria isso. Então as pessoas falam, acho que ele está falando disso. Mas qual que é o problema, irmãos? Olhem para mim, qual que é o problema? O problema é aquilo que eu acabei de falar. Nós estamos numa cena aonde os atores entram na cena, e eu vou tentar interpretar o que esse sexto é literal. Isso pode gerar um problema se eu afirmar literalmente que nós estamos falando de Galba. Aí tudo vai ser literal. Aí tudo teria que ser literal. Não, E a gente não consegue encontrar literalidade no texto. Tudo como literal. Por quê? Porque a interpretação tende a ser simbólica. Porque se for tudo literal, daqui a pouco nós vamos ver realmente um dragão entrando na terra, com a mulher sentada em cima com a lua. Eu acho que isso é difícil de achar que isso é literal. Aí nós vamos ter problema com isso. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com as interpretações textuais e seus atores interpretando a cena. É isso que nós temos que tomar cuidado, tá? Não é depreciando, tá, irmãos? Eu estou falando do estilo literário. Então, mas é uma possibilidade. As pessoas poderiam se ancorar nisso. Segundo, irmãos, se refere aos 7 imperadores de Roma, e o sexto era Galba, o seu sucessor, sendo aquele que existe. Ou seja, em Apocalipse 11 também, do 1 a 2, aí que vai entrar a questão do santuário que eu falei para vocês. Então, para ser o santuário e para ter o Galba, eu teria que enquadrar o Apocalipse no ano antes de 70. Porque o templo não foi destruído e Galba está regendo. Porque depois que fez essa bagunça, acho que ele morreu e aquela coisa toda, tiveram que colocar um imperador rapidinho para sustentar aquela bagunça. Até que veio Vespasiano e detonou com tudo. Mas até então estava aquela troca, para tentar segurar, para não virar bagunça aquilo lá. Sabe aquele paliativo? Entendeu? Então, Dilma caiu, teve que colocar lá o chuchu lá, aí você vê o que aconteceu aquilo tudo. Então, foi sequências que tiveram que fazer para controlar o governo. Então, irmãos, mas colocar o livro no ano 70 vai dar muito trabalho. Muito trabalho em termos histórico e textual. Tá? Eu estou falando para os irmãos, então, né? Então, por causa só disso, não dá para confirmar, por 2 razões. É que havia uma intensa perseguição no período de Domiciano. Segundo, o texto de Apocalipse pode e deve ser simbólico, então não se refere ao tempo. Dificilmente será o tempo. Tempo literal, físico, tá? Então, por que nós acreditamos que pode ser o período de Domiciano? Aí faz sentido. Primeiro, a epístola de São Clemente é escrita justamente no período de Domiciano. E ele depois de Galba, e tinha uma intensa perseguição, e a atribuição da escrita do Apocalipse é nesse período. Clemente afirma que é nesse período, então uma relação direta, porque a carta a São Clemente foi feita nesse período, no ano 90. Então, tá? Então, aí o que acontece? São Clemente ele escreve uma epístola assim, tratando do período que está acontecendo da intensa perseguição. Ele escreve assim, irmãos, eu peguei até um trecho da carta dele. Estamos na mesma arena, na mesma luta, como no tempo de martírio de Pedro e de Paulo. Ou seja, os cristãos já eram jogados de novo na arena para escárnio público. Ou seja, esse período nós estamos falando já de uma reconstrução de toda a estrutura romana
e já começou de novo o pão e circo e os cristãos sendo mortos à revelia. Então exigiria um tempo aí, parece não se enquadrar, tá bom? Então, irmãos, a perseguição de Nero, ela era local, e a perseguição em Domiciano já era por toda a província, inclusive na Ásia Menor. Isso em que ano? Ano 90. 90? Isso. Depois de Cristo. Isso, ano 90, do ano 90 depois de Cristo. Então não pode ser no ano 70, tá, irmãos? Por causa da amplitude da perseguição e pelo objetivo da carta, que é escrita na Ásia Menor. Tá? Então, irmãos, nós temos aqui a adoração ao imperador. O que acontece? Na época de Nero, não tinha adoração ao imperador. Nero queria ser adorado, inclusive pediu ao Senado para que ele fosse adorado como Deus, e o Senado não fez isso. Nem o Senado estava do Nero. Inclusive ele dissolveu o Senado. Isso é uma outra história. Então você percebe, é quase igual o Lula, ninguém gosta dele, aí ele quer dissolver o Senado, né? Os parlamentares, desculpa, acho que vou ter que tirar isso. Mas então o que acontece? Ele dissolveu o Senado. Por quê? Porque ele queria ser chamado de magnífico, de o grande rei. Então não deu. Mas Domiciano, ele nunca exigiu isso. Mas qual que é a questão do Domiciano? Domiciano, ele foi o tipo de imperador que ele proibia que seus governadores cobrassem imposto além do que deveria. Ou seja, ele abaixou a carga tributária e deixou a vida romana mais tranquila. E não só isso, ele começou a restabelecer a base da religião romana novamente. E ele começou a desenvolver a Pax Romana de novo, ou seja, a paz entre os romanos, para eles viverem em paz, sossegadamente, sem guerra, sem atrito. Então as pessoas começaram a olhar Domiciano e começaram a adorá-lo. Não, só pode ser ele, o Augustus, o grande imperador. Então, indiretamente, essas pessoas adoravam o Domiciano. E o culto ao imperador já era algo comum, já era a prática dos gregos. Então, aí que você vai perceber alguns textos da Bíblia. Sinagoga de Satanás, entendeu? Adoração a falsos deuses, ao sistema político. Por que as pessoas adoram o sistema político? Porque o sistema político favorece. Tá? Então, irmãos, nós vamos perceber isso, tá? Então, o zelo pró-Roma, ou seja, culturalmente o via como sendo Deus. Irmãos, por que eu estou falando que não era uma prática na época tão clara, mas que Domiciano ele era adorado como um Deus? Porque as moedas que faziam, acharam moedas do período Domiciano, onde que tinham cunhado a imagem de Domiciano e da esposa dele, e estava escrito lá, Pai dos Deuses. Então é algo histórico, não é o que a gente inventou. Então os romanos forçavam os cristãos a adorarem o imperador como Deus. E não só o imperador, mas todo o sistema da Pax Romana. Tinha que adorar o sistema também. Por isso vocês vão ver algumas referências em Apocalipse sobre a marca da besta, não a marca da besta, ou seja, aqueles que claramente não adoram o sistema romano, a idolatria ao Estado, a idolatria política, a perversão sexual, tudo aquilo que era próprio do Império Romano. Irmãos, nessa época, os romanos iam para os ginásios, ou seja, o ginásio, que era a antiga escola do ensino médio, que a gente chama de ginásio, né? Eles treinavam pelados. Então era comum ver aquele monte de homens e mulheres pelados treinando. O ginásio era isso, sem roupa, literalmente peladões. Eles só treinavam peladões. Isso para o judeu era absurdo. Como assim vou aprender pelado? Prática pelada. Hoje na academia também é assim. Está pago, né? A pessoa praticamente pelada na foto. E coloca um versículo bíblico ali, Cristo é a verdade, enfim, verdade, caminho e vida. Mas é outra conversa. Então nós vamos perceber que há esse tipo de coisa. Então, irmãos, para fechar, Irineu, que eu falei para vocês, Irineu, ele nasceu ali muito próximo. Ele foi discípulo de Policarpo.
que foi discípulo de João. O próprio Policarpo era discípulo de João. Policarpo. Ou seja, Irineu conheceu o discípulo de João. Você imagina, está lá Irineu conversando, rapaz, o que o apóstolo Paulo falou? O que o apóstolo João falou com você? Não, ele falava assim. Então nós estamos falando. Você leu o livro também que era discípulo? Aquele pai da igreja que você leu o livro? Esse é o Zé de Cesareia. Não, esse não. Mas ele está entre os pais da igreja. Tá? Então, gente, e para fechar, a igreja de Laodiceia teve um terremoto na Ásia Menor, que a igreja de Laodiceia ela foi totalmente destruída. E é uma das cartas que o próprio Senhor escreve para ela. Chama ela de rica, né? A cidade rica, a cidade de Laodiceia. Então, essa cidade tem uma fama histórica dela ter sido reconstruída sozinha, sem nenhuma ajuda do governo. Ela era tão rica que ela mesma se construiu sozinha, sem nenhuma ajuda do governo. Então, se a carta fosse escrita antes do ano 60, nós teríamos alguns problemas aí, porque ela é uma cidade rica, ela já é declarada uma cidade vitoriosa, não reflete a imagem dessa igreja destruída no ano que está sendo escrito, no ano 60. Não dá para ser. Então, de jeito nenhum, o texto tem que ser escrito no ano 90. Então, nós estamos fechando várias coisas aqui, né? Então, irmãos, os judeus e os cristãos foram definitivamente separados após o ano 70, com a destruição do templo. Irmãos, eu vou contar um segredo que a maioria não sabe, inclusive vocês estão me ouvindo. Houve um concílio no ano 90, aproximadamente, chamado Concílio de Jamnia, aonde definitivamente o livro do Antigo Testamento foi fechado. Sim, vocês estão arrepiados aí? O cânon do Antigo Testamento só foi fechado no ano 90. Por que eles fizeram isso no ano 90? Para distinguir a diferença entre os documentos cristãos e os documentos judaicos. Com a intenção histórica, tá, irmãos? Isso é palpável, você consegue ver isso historicamente. Então, nós estamos falando de um documento que a Bíblia judaica só foi fechada no ano 90. A cabeça dá um bug, né, irmãos? Que a nossa ideia, não porque 4.000 anos atrás estava escrito, não, estava escrito, mas ainda não era um documento fechado. O Antigo Testamento, como nós conhecemos aqui, ainda não existia como um livro único. Isso foi feito só em Jamnia. Mas os cristãos, no mesmo período, já tinham seus livros. Já era parte dos livros cristãos o quê? Todos os livros do Antigo Testamento e a maioria das cartas, e a última que estava sendo concretizada, que era o livro de Apocalipse. Você vê que loucura, né, irmãos? É uma contra-resposta aos documentos cristãos. Nessa época, irmãos, até o ano 90, cristianismo e judaísmo era a mesma coisa. O cristianismo era só mais um braço do judaísmo, assim como havia vários judaísmos. Então, quando você falava judeu, todo mundo associava, é judeu, o judeu cristão. E você vai ver isso em Atos dos Apóstolos. Judeus cristãos conversando com judeus gentílicos. Em Atos 15, decidindo se eles têm que circuncidar ou não, se eles têm que passar pelo cerimônio ou não, será que eles têm que se circuncidar para ser cristão ou não? Eles eram a mesma coisa, irmãos. Quem faz essa divisão é os caras daqui de hoje. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Não existe isso na Bíblia. Não existe essa divisão estrutural. Nós estamos falando do mesmo texto. Porque o que é o Novo Testamento? É o Antigo Testamento interpretado, trabalhado, articulado na prática. Nós estamos falando da mesma coisa. Tudo que você vai encontrar no Novo Testamento não difere do que está escrito no Antigo Testamento. Não, aquela chama, Jesus. Aquilo é a lei e nós vivemos na graça. Mas quem que disse isso?
Você não vai encontrar isso em lugar nenhum na Bíblia, fazendo distinção entre lei e graça. Não tem isso. Isso é imaginação popular. Se não, joga o Antigo Testamento fora. Você não serve para nada. Vamos ver de novo o Testamento. Você nem vai saber o que os apóstolos estão falando. Você nem vai saber o que significa cada coisa se você arrancar o Antigo Testamento. A base do entendimento do Novo Testamento é uma relação direta com o Antigo Testamento, se é assim que podemos chamá-lo. A gente chama de um outro testamento, a gente chama de antigo ou velho. Não tem nada de velho, não tem nada de antigo, super atual, super aplicável. Mas essa é uma outra questão. Então, irmãos, no final aqui nós temos o que? O propósito do livro, tá? Propósito do livro das revelações. Tá? Irmãos, só mais uma coisa, tá? Só para os cristãos, eles estavam sendo obrigados a participarem dessa cultura pagã, idólatra. A igreja estava contra a cultura, contra a estrutura do Estado e contra o ideal idolátrico e contra o ideal sexual da época. Não tem nada a ver com a gente, né? Gente, é exatamente a mesma coisa. Por que as pessoas perseguem cristão? Porque ele não idolatra o governo. De jeito nenhum que ele idolatra o governo. Ele não idolatra a imoralidade sexual. Ele não idolatra o sistema político maligno que tem hoje, de idolatrar bandido e tal. Os programas de TV, que é o ideal social. Nós somos contra-cultural. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós somos contra a sexualização das crianças. Isso era uma prática comum romana. As crianças eram abusadas desde criança por seus professores, literalmente. Coisas assim absurdas. Entendeu? Eles não eram considerados pessoas, eles eram considerados do Estado. Nossa! Nada diferente. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Entendeu? Então você vê que é a mesma realidade, o mesmo contexto e a mesma aplicação. E é por isso que os cristãos daquela época foram perseguidos. E adivinha pelo qual motivo? Nós somos e seremos intensamente perseguidos. Pelo mesmo motivo. Aliás, por que em alguma parte ou outra você já é perseguido? Pelo mesmo contexto. Por isso que a carta é para as coisas que em breve vão acontecer. Vocês acham que a perseguição aos cristãos vai demorar muito? Ao mesmo gênero que está aqui? Não vai demorar muito. Nós estamos na porta. E alguns de nós já está passando isso há algumas décadas. Tá? Então, o livro de Apocalipse, ele tem uma aplicação que a gente chama, ela não é elíptica. Ela é elíptica e crescente. Deixa eu tentar dizer isso. O livro é assim, ele tem uma revelação pontual, mas os acontecimentos que estão no livro do Apocalipse, ele é gradual. Ele começa com uma ondinha menor e ele vai ampliando, e é assim que tem sido na história. Aquela revelação parecia ser pontual em um momento específico da história, mas ela começou a reverberar, crescer. É como uma pedra que você joga no lago. O primeiro impacto é um ponto só, mas logo depois você vê a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Aí você vai ver que o livro de Apocalipse vai chegar a um ponto que essa onda vai ser de um tamanho que vocês nunca viram. Então começou pequeno neles, vai ampliar em nós até chegar ao ponto em que vai cumprir-se todas as coisas. Mas cada período da história, cada um viveu o Apocalipse como está escrito. Foram perseguidos por Cristo, foram mortos por Cristo, passaram fome por Cristo, tiveram admoestações dessas escrituras. Irmão, você acha como que hoje a igreja é perseguida no Irã, no Iraque, nos povos árabes, na China? Como que você acha que eles se consolam quando seus filhos são mortos diante deles? Como que eles se consolam? O livro de Apocalipse. Eles leem: eu estou vendo, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai vir julgar.
Eu sei que o Senhor vai vir com o seu poder e glória. E eu sei que os santos estão diante do trono clamando: até quando, Senhor? Até quando? Então todos aqueles que morrem sabem, assim que nós morremos aqui, como o apóstolo Paulo falou, que ele fala: viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, por causa desse livro, que vocês vão entender por que até hoje nós vemos alguns chineses com as crianças sendo tomadas, a faca no pescoço da criança, falou assim: ou você nega ou a gente mata, que tem esses registros. E eles falaram assim para as crianças: filho, daqui a pouco nós nos vemos. E a criança morreu na frente deles. Por quê? Porque esse livro consola. Então, sabendo disso, o propósito do livro, primeiro, é alertar, ou seja, estejam preparados. O sermão escatológico de Cristo, ele fala o quê? Vigiai. O tema principal do livro das pregações escatológicas que tem nos evangelhos, o próprio Jesus disse, é o quê? Vigiai. E o livro de Apocalipse, ele é uma recomendação: vigie, você crente, porque a aprovação virá. Primeiro, é para alertar. Segundo, corrigir, é para correção. Você vai ver que toda a carta tem uma correção, toda, tem uma bênção, tem uma admoestação e tem uma correção. Ó, falta vocês isso, eu vejo que vocês é isso, mas eu vejo que vocês têm que fazer isso. Vocês vão ver que tem uma correção. E depois vai ter um encorajamento. O livro de Apocalipse, ele nos encoraja a sofrer as dores por Cristo. Então, recapitulando, o livro tem um propósito de alertar, corrigir, encorajar e consolar. Consolar por quê? Senhor, eu sei que essa breve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de se revelar em Cristo Jesus. Sofrer só faz sentido porque Cristo nos consola. Lindo, né, irmãos? Então, ele quer alertar de quê, irmãos? Do perigo de ceder às pressões sociais. A primeira coisa que ele vai alertar, para você não ceder às pressões sociais. Não era isso que estavam fazendo com os povos em Apocalipse? A pressão social é o quê? Adora o imperador. Seja admitido no sistema político, faça como nós, pense como nós e haja como nós. Então, corrigir o quê? Corrigir a igreja de se permitir a se conformar às circunstâncias, ou seja, pecados e erros, sem fazer a diferença do que essas coisas são. As igrejas estão achando que elas são igualzinho ao mundo. Vamos fazer igualzinho. Vamos fazer uma festinha caipira? Vamos colocar isso na igreja. Vamos admitir a ceia, casal emancebado. Né? Minha avó falava que era emancebado, mas era o casal que não estava casado, só vive junto. Né? Ele chamava emancebado. Eu não entendi essa palavra, mas era assim. Entendeu? Jovens que têm uma vida sexual ativa se não são casados. Namorados vivendo o benefício do casamento, mas não vivendo o ócio do casamento. A sociedade está, não é normal, faz test drive. Cristo fala: não ceda nisso. Não ceda. Então, ou seja, corrigir a igreja de ser mundana, feminista dentro da igreja, abortista dentro da igreja, cientificista dentro da igreja, pessoas com ideologia de gênero na igreja. Gente, a ideologia da igreja é de Gênesis, não é de gênero. Signo. Oi? Signo. É signo, horóscopo. Gente, acredita que crente de 30, 40 anos seguindo o horóscopo. Tem mesmo, tem. O que influencia ele é os astros, não é o Espírito Santo. Que dia você nasceu?
Qual é o seu signo? Nossa, você deve ser assim insensato. Então, o livro de Apocalipse veio para corrigir esse absurdo, tá? E encorajar o quê? A perseverarem na fé e reagirem à pressão social. Perseverarem na fé e a reagir à pressão social. Tem que reagir. Por que eu decidi ter uma vida celibatária? Porque eu não sou casado. Eu quero ver integridade moral. Eu sou casado, eu tenho que ser fiel à minha esposa, ao meu esposo. Eu tenho que amar os meus filhos. Eu tenho que respeitar o meu marido, eu tenho que respeitar a minha esposa. Eu tenho que honrar o meu casamento. Eu tenho que ser digno. Eu não posso ser mentiroso, eu não posso dever todo mundo. Eu tenho que ser honesto. É isso. Não vamos ceder à pressão. É isso que a carta quer fazer. E acima de tudo, irmãos, consolar diante das pressões. O que Deus vai trazer juízo aos atos contra a igreja. Deus vai trazer juízo a todos que perseguem a igreja. Deus vai trazer juízo. Irmãos, tenho certeza de uma coisa. Cristo, ele quando veio na terra, ele veio como cordeiro, mas quem está sentado à destra do trono do Todo-Poderoso é o leão da tribo de Judá. João estava lá, quando ele viu, era um cordeiro. Ele piscou o olho, era quem? Era um leão. Está sendo um piscar de olho. Que aquele que veio como cordeiro virá como leão. E ele vai vir, leão não vem para lamber ninguém. Leão vem para estraçalhar. Então, tanto a igreja falsa quanto o mundo saibam de uma coisa: Deus vai trazer juízo. Você sabe por quê? Porque Deus é justo. E aqueles que morreram, aqueles que viveram intensamente o Evangelho, aqueles que não cederam à pressão, esses vão estar junto com Ele no juízo. Todo olho verá, até aquele que pecou contra Jesus. A palavra transpassaram é aqueles que pecaram contra, tá? Não é aquele que furou, não. É aqueles que pecam contra. Só para a gente entender essa expressão aí. Ou seja, tudo isso nos ensina que devemos olhar para o livro de Apocalipse como um livro pastoral. Transpassaram para no primeiro capítulo. É porque dá a entender que quem estava lá vendo Cristo sendo transpassado. Não é. A palavra transpassar vem do sentido da palavra transgredir, aqueles que pecaram contra Deus. Então nós temos que entender que no final das contas é uma carta pastoral. O livro de Apocalipse é uma carta pastoral. Tudo isso que nós falamos aqui hoje foi para demonstrar que o Apocalipse é uma carta pastoral. Vocês perceberam isso na carta? Até que nós lemos agora, tudo que falamos dela, ela é uma carta pastoral. Tá bom, meus amados? Irmãos, nós vamos estar encerrando todo o ensinamento nesta noite. Nós fizemos uma breve introdução nessa 1h30. Nós lemos apenas um versículo. E esse um versículo nós vamos introduzi-lo agora na próxima aula. Tá bom, meus amados? Eu espero que isso tenha encorajado os irmãos a manterem firmes em sua fé. Isso tenha encorajado os irmãos a perceberem o que o livro é, o que significa e quais implicações que nós temos em relação a essa leitura maravilhosa. Sabemos que isso não é um livro de mistérios, não é um livro para ímpio. Gente, pode isso na mente, o livro de Apocalipse não é para os que estão de fora, é os que estão de dentro. Logo, isso implica que a revelação é para os que estão de dentro. E a todo momento nós percebemos só uma coisa: se é um livro que consola, isso é bem provável então que nós vamos sofrer. A tribulação é para nós, porque a carta não foi dada ao ímpio. O ímpio nunca vai acreditar nisso. Dê o livro de Apocalipse para o ímpio e fala que ele vai sofrer, que vai sofrer juízo. Vocês são malucos, vocês são tudo doidos. A carta não é para ímpio, a carta é para crente. Para crente. E nós vamos descobrir isso, o porquê. Toda a estrutura do texto aponta para isso. Como se interpreta
qual é a linguagem, principalmente qual é a linguagem e para quem é. A gente vai descobrir todas essas coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso que nós passamos juntos. Vamos orar, meus amados. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter revelado a Tua palavra a nós. Muito obrigado por esse momento tão espiritual, Senhor Jesus, onde nós falamos da Tua palavra, onde nós falamos da Tua verdade. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, ter permeado, nos convencido, nos orientado, nos admoestado, Senhor Jesus, para que nós possamos seguir aquele caminho que o Senhor propôs a cada um de nós. Pai, abençoe o seu povo que se despede agora e vai para os seus lares, Pai, que o Senhor proteja, os guarde no restante desta semana. Abençoe suas mentes, os seus corações, e que cada um desenvolva a sua fé de forma adequada, segundo as suas escrituras. Pai, ajuda, Senhor, usa da sua instrumentalidade para o teu povo e os abençoe. Tudo isso nós pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está encerrado o ensinamento de hoje.